Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos seguir para o nosso 11º dia de leitura da Palavra do Senhor no livro de Gênesis. Estamos há 4 dias, na verdade estamos atrasados, né? Mas estamos há 4 dias de finalizar o livro de Gênesis. Na verdade, houve um atraso, mas eu vou subir alguns vídeos para a gente tentar ganhar tempo e também tentar seguir o cronograma, né? Mas, então vamos lá. Hoje vamos ler o livro de Gênesis, meu cabelo tá maravilhoso aqui. Hoje vamos ler o livro de Gênesis, Gênesis do 36, capítulo 36 até o capítulo 38. Então, já pega aí sua Bíblia. Olha, gente, a minha Bíblia já tá toda marcada com marcador de texto. Eu também, não sei se vai dar pra ver na câmera, mas eu também faço as anotações. Então, eu vou lendo aqui, vou destacando, também pego a caneta, vou fazendo minhas anotações. E assim, a gente tem que ir anotando e destacando quando você sente que o Senhor que tá falando com você. E é isso. Vamos fazer a nossa leitura, depois a gente vai preenchendo aqui o nosso mapa mental, que já tá bem robusto. Ai, gente, não tá muito bonitinho. Não tá aquela organização, mas tá muito. Assim, pra mim tá muito bom. Você pode adaptá-lo conforme você vai fazendo a leitura e vai destacando. Mas é um mapa mental. No meu mapa mental, ele me orienta dessa forma. Então, as anotações estão conforme que vem na minha cabeça. Isso vai de cada um. Então, você não consegue fazer no Canva, você pode fazer um mapa mental numa folha de papel, mas é bom você ir anotando esses principais pontos, esses pontos chaves de cada capítulo, para depois você consultar futuramente e você saber onde está cada coisa. Esse é um recurso de aprendizagem, beleza? Então, vamos lá. Gênesis 36 até o 38. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele venha nos auxiliar, nos orientar neste momento e venha conceder mais da sua graça no nosso processo de aprendizado. Amém? Então, oremos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nos colocamos em tua presença neste momento, Senhor. Quero te agradecer por tua graça, que se renova cada manhã na minha vida, Senhor, na vida das pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo esse vídeo. Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial. O Senhor venha abençoar, e o Senhor venha dar constância a cada pessoa que junto topou esse propósito. Venha nos dar força, Senhor, para que possamos seguir firme aquilo que propomos no nosso coração, que é conhecer mais de Ti, porque a Tua palavra, ela é a lâmpada que ilumina os meus pés e a luz que clareia o meu caminho, Senhor. Então, que a partir da Tua palavra eu possa ter respostas, que a partir da Tua palavra eu possa entender quem o Senhor quer que eu seja, qual que é o meu propósito, qual que é o propósito de cada pessoa aqui, para que cada um foi chamado e para onde vamos, quem somos, Senhor. Possamos entender a nossa identidade através de Ti. Senhor, eu te agradeço por mais um dia na Tua presença. Te agradeço por mais um dia, Senhor, poder aprender da Tua palavra. Senhor, nos capacite, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Senhor. Abra o nosso entendimento para que possamos entender e conhecer mais de Ti, meu Pai. Não só pelo que ouvimos falar de Ti, mas sim porque conhecemos, porque vivemos e porque nos dedicamos tempo de conhecê-lo através da Tua palavra. Senhor, eu te oro, te peço que venha nos conceder sabedoria, abrir o nosso entendimento neste momento. Venha nos auxiliar, Senhor. Nos dê a interpretação, nos dê o entendimento devido, meu Pai. E é essa a minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 36. Os descendentes de Esaú. Este é o registro dos descendentes de Esaú, que é Edom. Edom significa ruivo. Eu pesquisei o que é. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, com Olibama, filha de Ana e neta de Zebeão, o Aveu, e também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Besamate deu-lhe Reuel. Olibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as mulheres e os filhos e as suas filhas, e todos os da sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para uma terra longe de Jacó, o seu irmão. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia suportá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, estabeleceu-se nos montes de Seir. Este é os registros dos descendentes de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Ruel, filho de Besamate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Elifaz. Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Estes foram os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samar e Mizar. Estes foram os netos de Besamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zebeão, os quais ela deu a Esaú: Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os chefes dos descendentes de Esaú, filho de Elifaz, o primogênito de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz e Corá. Gaetã e Amaleque foram estes os chefes descendentes de Elifaz, na terra de Edom. Cadê? Na terra de Edom. Eita. Estes eram netos de Bezate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú. O chefe Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Estes foram os filhos de Esaú, que é Edom. E estes foram os seus chefes, os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que habitava naquela terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes filhos de Seir foram chefes dos Ereus na terra de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e irmã. Timá era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manate, Ebal, Sefo e Onã. Estes foram os filhos de Debeão, Aiá e Aná. Este foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes.
no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Gibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon, Indã, Esban, Itran e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Bilã, Azavan e Acã. Estes foram os filhos de Dizan, Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Horeus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizan. Estes são os chefes dos Horeus, de acordo com os clãs da terra de Seir, os reis e os chefes de Edom. Estes foram os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse um rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. A sua cidade chamava Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá de Bozrá, reinou em seu lugar. Jobabe morreu, e Uzã, na terra dos Tenamitas, reinou em seu lugar. Uzã morreu, e Edade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, reinou em seu lugar. A cidade chamava-se Avite. Edade morreu, e Samlar, de Masreca, reinou em seu lugar. Jobabe morreu. E Uzã, da terra dos Tenamitas, reinou em seu lugar. Uzã morreu. E Edade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, reinou em seu lugar. A sua cidade chamava-se Avite. Haddad morreu. E Samlá, de Masreca, reinou em seu lugar. Samlá morreu. E Saul, de Reobote, reinou... Não. E Saul, de Reobote, próxima de Eufrates, reinou em seu lugar. Saul morreu. Saul morreu. E Baal-Anã, filho de Acabor, reinou em seu lugar. Baal-Anã, filho de Acabor, morreu. E Edade reinou em seu lugar. A cidade chamava-se Paú. E o nome da mulher era Metabel, filho de Matred, neta de Mesap. Estes são os nomes dos chefes descendentes de Esaú, conforme seus clãs e as suas regiões. Timná, Alva e Jetete, Olibã, Elá e Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magidiel e Irã. Estes foram os chefes de Edom, de acordo com os assentamentos na terra que ocupavam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Gênesis 37. Os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contavam ao pai a má fama deles. Israel amava José mais do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que qualquer outro, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando o meu peixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram, então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles o odiaram, ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, no qual o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o seu pai repreendeu e lhe disse, que sonho foi este que você teve? Acaso a sua mãe e seus irmãos e eu viremos a nos curvar diante do chão até o chão diante de você? Desse modo, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. José é vendido pelos irmãos. Os irmãos de José tinham levado os rebanhos do pai para pastar perto de Siquém. E Israel disse a José, como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Venham aqui, pois vou enviá-lo até eles. Sim, senhor, respondeu ele. O pai lhe disse, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou do vale de Hebrão, e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, o que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? O homem respondeu, eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, venham, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Quando Rubem ouvia isso, livrou-os das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. Ele acrescentou, não derramem sangue, joguem naquela cisterna do deserto, mas não levantem a mão contra ele. Rubem propôs isso para livrar deles e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou aonde estavam seus irmãos, estes lhe arrancaram a túnica ornamentada, agarraram-no e jogaram na cisterna que estava vazia e sem água. Ao se sentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra. E eles levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrimos o seu sangue? Venham, vamos vendê-los aos ismaelitas. Não levantaremos a mão contra ele. Afinal, é o nosso irmão, carne da nossa carne. Os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou à cisterna e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes. E voltando aos seus irmãos, disse, o jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram o bode, mergulharam a túnica ornamentada de José no sangue e a enviaram ao pai com este recado. Achamos isto. Vê se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Com certeza José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e chorou por muitos dias, de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e suas filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, em luto descerei a sepultura, para junto do meu filho. Assim continuou a chorar por ele. No Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão de guerra. É o capitão da guarda. Gênesis 38. A história de Judá e Tamar.
Por essa época, Judá deixou seus irmãos e se hospedou com um homem em Adulão chamado Irá. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suar, casou-se com ela. Depois de ter relações sexuais com ela, ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual Judá deu o nome de Eva. Tornou-a a engravidar e teve um filho, ao qual ela deu o nome de Onã. Quando estavam em Quesibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para o seu primogênito. Ele, o primogênito de Judá, foi considerado perverso pelo Senhor. Por isso o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: Vá e tenha relações sexuais com a mulher de seu irmão. Cumpra suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência ao seu irmão. Por isso, Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se deitava com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência a seu irmão. O que ele fazia foi perverso aos olhos do Senhor. Por isso também o matou. Então Judá disse a Tamar, sua nora: Fique como viúva na casa do seu pai, até que Selá, o meu filho, cresça. Disse isso porque temia que ele viesse a morrer com seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Depois de ter sido consolado, Judá foi com seu amigo Irá, o Adulamita, ver os tosqueadores do seu rebanho em Timna. Quando contaram a Tamar que o sogro dela estava a caminho de Timna para tosquear suas ovelhas, ela trocou a roupa de viúva, cobriu-se com véu e foi sentar-se à estrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Fez isso porque viu que, embora Selá já fosse um homem feito, ela ainda não havia sido dada a ele como esposa. Quando viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse: Venha, quero me deitar com você. Ela lhe perguntou: O que você me dará para deitar-se comigo? Ele respondeu: Eu mandarei para você um cabritinho do meu rebanho. Ela disse: Só se você me deixar uma garantia até mandá-lo. Judá perguntou: Que garantia devo dar-lhe? Ela respondeu: O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe entregou os objetos e teve relações sexuais com ela. Assim, Tamar engravidou dele. Ela se levantou e foi embora, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de receber de volta das mãos da mulher a garantia que ele a encontrou. Então perguntou aos homens do lugar: Onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: Aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: Não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que não há nenhuma prostituta cultural. Judá respondeu: Que ela fique com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela de cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Tamar, sua nora, prostituiu-se. E assim ficou grávida. Então Judá exclamou: Traga-me para fora e queime-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: Estou grávida do homem que é dono destas coisas. Disse ainda: Veja se o Senhor reconhece a quem pertence este seu, este cordão e este cajado. Judá o reconheceu e disse: Ela é justa, não eu, pois eu devia tê-la entregue a Selá, o meu filho. E ele nunca mais voltou a ter relações com ela. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu-se que havia gêmeos no seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio de escarlate e amarrou no pulso do menino, dizendo: Este saiu primeiro. Ele, porém, recolheu a mão e o seu irmão saiu. Então ela disse: Você conseguiu uma brecha para sair. Por isso deu o nome de Pérez. Depois saiu o seu irmão, que estava com o fio de escarlate no pulso, e foi lhe dado, o nome de Zerá. Bom, chegamos ao fim do capítulo 38. Gente, o livro de Gênesis, a partir daqui, fica muito, como que eu posso dizer? Fica com umas histórias muito, assim, muito interessantes. Eu mesmo acho, porque, minha gente, vê só. Aqui, primeiro a gente vê os descendentes de Esaú, no capítulo 36. A gente vê cada nome de cada geração, quem era filho, quem era neto. E, enfim, a gente vê toda a genealogia de Esaú, que, por sinal, foi muito grande, né? Então, só lembrando, vocês lembram que Esaú se casou com uma mulher que não era da mesma tribo que ele, era de outra tribo. Isso desagradou muito os pais dele, seus pais, que era Isaac e Raquel. Gente, minha memória tá. Isaac e Raquel. Pronto. Raquel não. Gente, quem era a mãe de. Meu Deus, minha memória, socorro, Senhor. É... Quem que era a mãe de Esaú? Rebeca, a mãe de Esaú. Então a gente sabe que Isaac e Rebeca eles ficaram muito descontentes porque Esaú se casou com uma mulher que não era da mesma descendência que ele. E aqui a gente vê que a descendência dele acabou crescendo bastante. E ali ele pegou toda a sua família, todos os seus bens e foi para outra terra porque a descendência de Esaú e de Jacó estavam crescendo muito e já também não estava tendo mais espaço. Pessoal. Aqui a gente vê um breve histórico de todas as pessoas que faziam parte ali da descendência de Esaú. Já no capítulo 37, o que a gente vê? Vamos anotar aqui. A gente começa a ser introduzido a história de José. José, ele era filho de Jacó. Ele era um jovem que tinha muito sono. E uma vez e era o filho preferido de seu pai. José, filho de Jacó, era o preferido entre seus irmãos. E José, ele teve um sonho. O primeiro sonho foi que
Eles estavam com um feixe de trigo no campo, e o feixe dele se levantava, e os dos irmãos dele, os feixes de trigo dos irmãos dele, ficavam em torno dele, e ali começavam a se encurvar diante dele. Então, seus irmãos, com ar bem ríspido, ele disse assim, então você está querendo dizer que você vai reinar sobre a gente? Você tem certeza que você vai nos dominar? E isso causou muito ódio. O sonho de José causou muito ódio no coração dos irmãos dele. Porque, imagina, José já era o preferido do seu pai, já tinha recebido uma túnica. E ainda ele chega assim para os irmãos dele e fala assim: olha, eu sonhei que vocês vão se curvar diante de mim. E os irmãos dele começam a ficar com raiva, porque José estava querendo dizer que ele estaria sobre, os irmãos dele estariam sob o domínio dele. Depois José sonha novamente que o sol e a lua se encurvavam diante dele. Aí ele contou isso para o irmão dele, para os irmãos dele e para o pai. E foi quando o pai dele foi e repreendeu ele: olha, que sonho foi esse absurdo que você teve? Você está querendo dizer que a gente vai se encurvar diante de você? E isso gerou mais ainda ciúmes e revolta com os irmãos dele. E o que eles fizeram? Os irmãos dele, eles foram levar os rebanhos para pastar. E o pai de José fala assim para José ir ao encontro dos irmãos dele para ver o que os irmãos dele estavam fazendo. E depois ir relatar para ele o que ele estava fazendo. José vai ao encontro dos irmãos dele. E ali, os irmãos dele já com aquele ódio no coração, com ciúmes no coração, assim, olha, lá vem um sonhador. E aí, o que eles fazem? Eles planejam um mal contra José. Eles pensaram assim, olha, vamos acabar com tudo. Ele não vai reinar sobre a gente. Quem ele tá pensando que é? Então, eles decidiram matar ele e jogar ele dentro de uma cisterna, dentro de um poço. Mas o Rubens, um dos irmãos, acredito, se eu não me engano, ele era filho de Lia, ele era o filho mais velho, era o primeiro filho. Ele falou assim, olha, não, a gente não vai matar o nosso irmão. Ele é o nosso sangue, a gente não pode derramar o sangue dele. Faz o seguinte, jogue ele dentro da cisterna, mas não faça mal algum contra ele. Só que Rubens, ele pensou assim, olha, vamos jogar ele na cisterna, depois eu vou pegar José de volta e a gente vai pra casa. Depois que os irmãos dele não estivessem mais vendo. Só que Rubens saiu, e o que os irmãos dele fizeram? Arrancaram a túnica de José, jogaram José na cisterna e falaram assim, olha, realmente não vamos derramar sangue do nosso irmão, mas vamos vender ele, porque estava vindo uma caravana de homens que estavam indo pro Egito, estavam passando naquele momento ali, e eles falaram assim, vamos vender nosso irmão e vamos matar, a gente mata um animal e diz que é o sangue de José, que um animal comeu José, que um animal devorou José. E eles fazem isso. José, então, ele é vendido, eita, tá esquecendo de anotar aqui, certo, vida de seus irmãos, coloca assim, ele tem sonhos que indicam o seu futuro. Isso causa muito ciúmes em seus irmãos. Depois a gente vê que José, José, José é vendido pelos seus irmãos. José é lançado e vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, que estavam indo para o Egito. Enfim, os irmãos dele sujam a túnica de José com sangue e levam para o pai deles. Fazem, olha, o pai deles, um animal selvagem matou meu filho, e ali Jacó ele entra em luto pela vida de José. Depois aqui a gente tem a história de Judá e Tamar. Gente, que história. Judá, ele tinha 2 filhos. Não, Judá tinha 3 filhos. E um desses filhos casou-se com Tamar. Tamar, Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho primogênito. E o primogênito de Judá foi considerado perverso pelo Senhor, por isso o Senhor o matou. Então, um dos filhos de Judá, ou seja, Judá, filho de Jacó, Judá, irmão de José, ele tem 3 filhos, e desses 3 filhos, um casou-se com Tamar. Esse filho que casou-se com Tamar, ele era muito perverso. O Senhor mata ele. Aí sobram 2 filhos. Na cultura deles, os irmãos, se um falecesse, os outros irmãos tinham que tomar por mulher a mulher dele. Ela não podia ficar desamparada, não podia ficar viúva desamparada. Então, um dos irmãos tinha que se casar com ela. Aí, o segundo filho casa-se com Tamar. Só que esse filho, esse filho de Judá, ele não queria dar um filho a Tamar. E precisava, gente, era um mandamento naquele tempo, que as pessoas se multiplicassem. E esse filho de Onã, esse filho de Judá, ele não queria dar descendentes ao seu irmão, e a Tamar, né? E o que ele faz? Todas as vezes que ele ia ter relações com Tamar, ele jogava o sangue fora. Isso desagradou muito ao Senhor, porque era um mandamento de que se multiplicasse. E ele não queria dar descendência pra Tamar, ele não queria dar descendência a Judá. E aí o Senhor mata também o segundo filho de Judá. Sobra um. Esse filho aqui, ele era mais novo. Ele tinha que se casar com Tamar também, porque os outros 2 já tinham morrido. E na linha ali, sucessória, acho que dizer assim, ele era obrigado a se casar com Tamar, só que ele era muito novo. Aí Judá fala o quê pra Tamar? Olha, meu filho é muito novo, você vai pra casa do seu pai, e você vai esperar ele crescer pra você poder se casar com ele. E Tamar vai, se veste como viúva, porque tinha ali toda uma caracterização específica. E ela aguarda os anos se passarem pra ela poder se casar com o terceiro filho de Judá. O tempo passa, o filho cresce. E a promessa que Judá fez para ela não se cumpre, porque Judá ele ficou com medo do terceiro filho morrer também.
Então, ele não dá a Tamar o terceiro filho em casamento. Tamar, diante daquela situação, ela sabia que ela tinha que dar a descendência, ela tinha que dar a descendência à família. O que Tamar faz? Ela vai e tira toda a sua roupa de viuvez, se veste, se disfarça como uma prostituta e vai para um caminho. Aparece aí um termo chamado prostituta cultual. Eu tô pesquisando aqui, prostitutas cultuais. Deixa eu ver qual que é o significado. Prostituta cultural. Que eu entendi, prostituta cultural era que serviam, entregavam seus corpos como culto a, uma, a uma religião, a uma divindade. Era algo nesse sentido. E deixa eu ver. Ó, aí, o que que ela fez? Ela foi, se vestiu como prostituta e encontrou. Ficou no meio da estrada, porque sabia que Judá iria passar por ali. Ficou no meio da estrada para poder se encontrar com Judá. E ali ela se encontrou com Judá. Eles tiveram relações. E antes ela falou assim, olha, o que que você tem pra me dar? Ela era uma prostituta, o que você tem pra me dar pra poder se deitar comigo? Aí ele falou assim, olha, depois eu vou te mandar um cabritinho pra meu rebanho. Aí ela falou assim, mas qual que é a garantia que você vai me dar isso mesmo? Aí Judá vai e deu o seu selo e o seu cajado pra ela, como uma garantia de que ele retornaria com o cabritinho pra poder pagar devidamente ela, né? E ali ele, e ali eles têm as relações, e no outro dia, Judá manda os seus moços, os seus servos, irem levar o cabritinho ali naquele mesmo lugar. Ele achou que a viúva não, que a prostituta estaria ali novamente. Só que Tamar não estava mais ali. Tamar, ela foi pra casa e ali ele ficou preocupado, porque a partir do momento que ele deu o selo e o cajado pra ele, eu vejo que ele estava entregando é, algo referente à moral dele, sabe? Referente à honra dele. Naquele momento, ele deu como garantia a honra dele. E ele ficou estremecido porque não encontraram a prostituta naquele lugar. Então ele pensa assim, que ela fique com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objetos de zombaria. Ele tinha muito medo. Ele estava querendo preservar a integridade moral dele, mas ele não conseguiu. E vê só, gente, olha, agora que eu tô começando a entender. É assim, né? 3 meses se passaram, os homens pegam Tamar, falam assim, olha, chegam pra Judá e falam assim, olha, Judá, sua nora, ela se prostituiu e tá grávida. Aí Tamar não, Judá faz o quê? Ai, pegam ela, tragam-na pra fora e queimem ela viva. Tamar, olha se Tamar pegasse os cabritinhos. Tamar pega o selo e o cajado de Judá, fala assim, olha, eu estou grávida. E o pai dessa criança é o dono desses objetos. Por acaso você reconhece? Gente, isso daqui é o maior plot twist da história. Judá olha assim, realmente, ela é a justa e não eu, pois eu deveria ter entregue a selar o meu filho. Nesse momento que ela fala assim, olha, eu fiz isso, e o dono, e a pessoa com quem eu fiz isso é o dono dessas coisas. Aí então Judá ele cai em si, porque ele se dá conta de que ele não tinha cumprido a promessa. E como que ele estava querendo tacar fogo em uma pessoa, sobre a alegação de que essa pessoa, que Tamar, ela estava errada, sendo que ele não tinha cumprido com a promessa que ele havia feito para ela. Gente, era obrigatório, ele tinha que dar o filho em casamento. Tamar, ela tinha que dar um filho, ela tinha que dar continuidade à descendência. E, e Judá ele não quis, porque ele ficou com medo de que o filho dele também morresse. Deus castigasse também. E Judá ele faz isso. Então ele percebe, ele dá conta de si, de que ele também estava errado nessa história. E muitas vezes, olha, parando pra pensar assim, muitas vezes a gente quer proteger a nossa integridade, a gente quer proteger a nossa honra, a gente acha que estamos em uma posição de verdade, moralmente correta, quando não estamos. Às vezes a gente está defraudando, olha, Judá ele estava defraudando Tamar. Ele sabia que ele tinha que dar o filho dele em casamento para Tamar. Ele sabia que ele tinha que dar, só que ele não quis. Ele não quis dar. E aí ele falhou com a promessa que ele havia feito para ela. E também diante de Deus. Ele estava defraudando Tamar. E depois, quando ele vai e aponta o erro de Tamar, fala assim, olha, ela pecou, então ela tem que ser queimada. Quando ela fala assim, olha, tá aqui, eu pequei, você também pecou, tá aqui, olha, seu cajado e seu selo, você também tá errado na história. Porque, entenda que eles não podiam ter essa relação porque ele era o sogro de Tamar. Né? Ele era sogro de Tamar. Só pra deixar mais claro aqui essa história. E quando Tamar ela mostra que ele também estava errado, ele se dá conta. Ele cai em si e fala assim: olha, realmente, ela é mais justa do que eu. Porque eu que tinha que ter entregue meu filho pra ela poder se casar e dar continuidade à geração, à descendência. E eu não fiz isso. Então ela é mais justa do que eu. E ali ele mantém a distância, ela segue com a gravidez e depois ela dá luz a gêmeos. Gente, que história massa. Que história massa, sabe?
E pra gente também aprender. A gente tem muito que aprender. Eu vou pesquisar mais sobre essa questão do casamento. Vou pesquisar depois essa questão do casamento. Por que que eles tinham que se casar com... Se a mulher ficasse viúva, ela tinha que casar com o irmão. Eu vou procurar entender mais isso. Achei interessante, achei curioso. Quando José é lançado em uma terra, ele precisa de nós maridos sabe, para o Egito. Aqui, depois disso, José soube da história. Tem a história de Judá. Judá tem três, três filhos. Três filhos. E um deles casa-se com uma mulher chamada Tamar. Filho, filho, o filho morre, o filho morre, então Tamar tem que se casar com o outro filho também. O outro filho desagrada a Deus e o Senhor o mata. Judá tem e o seu filho Selá também morre por se casar com Tamar. Tamar, para dar continuidade à geração, veste, como que é? Veste-se de prostituta e conjugal. Judá oferece como Judá engravida Tamar. Pronto, vou anotar só até aqui, porque daqui por diante a gente já sabe o que aconteceu, né, na história. A gente já sabe o que acontece depois que Judá ele engravida Tamar, como que tudo isso se deu. Mas aqui é só pra gente manter os pontos-chave, os pontos principais da história, né? Beleza? Então, acho que ele não tava lembrado. Pronto. Bom, gente, é isso. Hoje a gente veio do 36 ao 38. A gente começa a perceber que aqui o livro de Gênesis, ele começa a entrar com umas histórias bem massas, bem doidas, se eu posso dizer. Minha gente, meus amigos, que história é essa de Judá e Tamar, né? E vai vir muito mais por aí. Então, agradeço muito ao Senhor por esse momento, por ter dado conhecimento, assim, da história de Judá e de Tamar, porque a partir dela a gente pode aprender muita coisa. A gente pode aprender sobre o quê? Primeiro, na história de José, o que a gente pode aprender? Sobre contar os nossos sonhos. Se o Senhor, ele mostrou algo pra gente, é, isso, e a gente contar para outras pessoas, isso pode gerar um sentimento ruim, sabe? De inveja, de ciúmes. Por isso é importante a gente, se o Senhor mostrar algo pra gente, a gente ter cuidado ao contar os nossos sonhos às pessoas. Tem gente que não vai acreditar, tem gente que vai invalidar, tem gente que vai sentir ciúmes, vai sentir inveja. Então é muito importante a gente ter esse cuidado. O segundo aprendizado foi aqui na história de Judá e de Tamar, que é a importância da gente cumprir com a nossa palavra. Pra gente não estar defraudando as pessoas, sabe? É muito importante se a gente deu a nossa palavra como garantia, vê só, agora que tá vindo. Judá, ele deu como garantia de que ele voltaria, ele entregaria o cabritinho. Então ele procurou a todo custo dar o cabritinho pra ela, porque a honra dele, a moral dele estava em jogo. Só que ele não pensou que a honra e a moral de Tamar também estavam em jogo. Vê só, quando Tamar não se casou, ela foi pra casa dos pais dela e aguardou anos esperando se casar com o filho de Judá. Gente, olha, vê só que agora tá vindo na minha mente, porque eu tô entendendo. Eu espero que você também esteja acompanhando essa linha de raciocínio. Então, é muito importante a gente zelar pelo que a gente fala. Porque se a gente não tiver zelo, tiver cuidado com as promessas que a gente faz e não cumprir, querendo, a gente quer só preservar a nossa moral, preservar a nossa integridade, estiver preocupado só com a nossa imagem, e o outro, ó, nem aí para o outro, a gente vai estar sendo injusto, a gente vai estar cometendo pecado. E ali, Tamar, ela estava sendo defraudada, sabe? Então é muito importante a gente pensar nisso, pensar sobre o que a gente está dando como garantia da nossa palavra. Será que a gente está sendo moralmente correto em determinadas atitudes? Então fica aí de aprendizado. Eu vou meditar mais nisso, eu vou refletir mais sobre isso durante o meu dia, para entender mais o que o Senhor tá querendo falar, sabe? Se algo, então, olha, entende. Se algo te desperta, e se algo fala assim, olha, o que é isso que o Senhor tá querendo falar? O Senhor vai falando, o Senhor vai falando no seu coração, você vai começando a entender mais e mais. Se liga, que isso é um dos indícios de que o Senhor tá querendo falar com você sobre determinado assunto. E para mim tocou bastante essa questão. Então, medite durante o dia sobre isso. Busque entender quais áreas da tua vida, quais áreas da sua vida você pode estar agindo de forma similar, sabe? A essa pessoa, ou o que você está deixando de fazer, o que você está fazendo. Então, sempre medite, depois de você fazer essa leitura, medite, faça uma reflexão de si mesmo, faça uma análise interna, uma análise de você, sabe? Depois que você lê a palavra. A palavra do Senhor é assim, a palavra do Senhor é viva e eficaz. E é isso, gente. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.